Quanto amo a tua palavra. Este será o título da nossa 12ª lição do segundo trimestre do ano de 2023 da classe de jovens. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da EBD, na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. Eu já estou aqui para que nós possamos continuar meditando juntos nesta revista em que nós estamos estudando sobre o livro dos Salmos, aprendendo mais do que o livro dos Salmos tem a nos ensinar. Na aula de hoje, a 12ª, nós estamos aí quase finalizando esta revista, portanto, a penúltima aula para a glória de Deus, e nós iremos aprender um pouquinho mais a respeito do maior salmo da Bíblia, que é o Salmo de número 119, um salmo onde o salmista, a pessoa que o escreveu, e nós vamos falar um pouquinho a respeito dela daqui a pouco, estava completamente apaixonada pela palavra de Deus. E ela nos escreve uma poesia tão linda que tem influenciado gerações a também desenvolverem esse amor pela palavra de Deus. Então hoje nós teremos aí a oportunidade de aprender a amar a lei do Senhor, a Bíblia Sagrada, a revelação especial do Senhor para as nossas vidas. Amém? Nós vamos ler então o nosso texto principal, que está lá no Salmo 19, verso 105, aquele texto tão conhecido que vai nos dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. No resumo da lição, a meditação diária da Bíblia gera sabedoria e discernimento, bem como direção para a trajetória de nossa vida. Nós temos aqui como objetivos para essa aula mostrar aos nossos jovens, primeiramente, o apego do salmista pela palavra de Deus. Depois, ensiná-los a compreender que a palavra ilumina o caminho dos justos. E, por último, mostrar a eles que nós precisamos saber que a Bíblia é um ponto de referência para os desafios atuais. No nosso texto bíblico, nós leremos o Salmo 119, dos versos 97 até o 109. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo caminho mau para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jurei e cumprirei que hei de guardar os teus justos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca. Ensina-me os teus juízos. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos, todavia não me esqueço da tua lei. Amém? É sempre emocionante esse momento da leitura bíblica. Ao longo desta revista, estamos aqui na penúltima pré-aula, sempre que eu estou encerrando a leitura aqui juntamente com os irmãos, a alma da gente, ela fica feliz, a gente fica com o coração quentinho quando faz essa leitura dos Salmos, porque são textos tão bonitos, são declarações de amor para Deus. Realmente, a pessoa que mais merece toda e qualquer declaração que nós pudermos fazer é Deus. E ler esses salmos a Ele, recitar esses salmos, desperta em nós o desejo da adoração. O desejo que tenha despertado em você, em qualquer lugar em que você esteja neste momento assistindo esta pré-aula, também tenha sido despertado para adorar ao Senhor. Se você puder parar um momentinho e adorar ao Pai e falar com Ele e entoar, essa canção novamente para Ele. Nós sabemos que os salmos eram canções que eram cantadas, mas você pode também memorizar e falar, e declamar essas poesias tão lindas para Deus. O nosso Deus é digno de toda adoração, de todo louvor e também dos versos que o Salmo 119 está composto. Na nossa introdução, a lição vai nos dizer o seguinte: nesta lição nós vamos estudar o Salmo 119, veremos a sua estrutura, seu propósito e o entusiasmo pelo comprometimento de viver os preceitos da lei de Deus na sociedade. O estudo desse salmo é um convite
a potencializar a forma como nos relacionamos com a Bíblia, a palavra de Deus. Nós temos aqui, primeiro tópico, né? O apego pela palavra de Deus, e nós vamos falar no primeiro subtópico a respeito da estrutura do Salmo 119. Então veja só, o Salmo 119 é o maior de todos os poemas do livro dos Salmos, bem como o maior texto da Bíblia. Não é adequado denominar os poemas dos Salmos de capítulos, por isso nós não falamos capítulo 119, e sim Salmo de número 119, até porque eles eram, como eu mencionei agora há pouco, escritos, né, compostos para serem cantados pelo povo de Israel. Ele tem semelhança com o Salmo 19, que é um poema bem menor, né, que mostra a beleza da lei no contexto da criação divina. O Salmo 119 também pode ser classificado na categoria de salmos de sabedoria, como é o Salmo 1 e o Salmo 112, pois ele tem como propósito estimular o leitor a desenvolver uma vida reta e piedosa. Ele faz parte do 5º livro dos Salmos, é uma canção precisamente estruturada em forma de acróstico, ou seja, há uma estrutura de 22 estrofes organizadas de acordo com as 22 letras do alfabeto hebraico, o Aleph, Bet, Gimel, até a letra Tal. Essas 22 estrofes são compostas de 8 versos cada, e cada verso inicia com uma respectiva letra que forma cada uma das estrofes. Por exemplo, a primeira estrofe, que vai do verso 1 até o verso 8, é formada por 8 versos, e cada verso se inicia com a primeira letra do alfabeto hebraico, que é o Aleph, né, que corresponde ao nosso A. Claro que a tradução do texto hebraico para o português não nos permite perceber claramente essa estrutura, mas quem tem o privilégio, né, de ler a Bíblia no hebraico, vai conseguir ver com clareza que no hebraico todo o Salmo 119 está organizado em forma de acróstico, tendo o início ali de cada um dos versos com a letra correspondente à sequência alfabética. É como se fosse para nós o primeiro verso com a letra A, o segundo verso com a letra B, entendeu? Vai fazendo aquilo naquela sequência ali até compor todas as letras do alfabeto. Essa estrutura privilegia a guarda dos preceitos divinos a partir da memória no coração. O propósito é para que quem memorize o Salmo tenha os preceitos da lei como ponto de referência na trajetória de vida e, assim, viva de acordo com as Escrituras. É um salmo que auxilia o crente a ampliar o pensamento bíblico, aprofundar o significado dos retos princípios e atingir um grande nível de fervor espiritual. Naturalmente, é impossível que nós consigamos expor todo o Salmo 119 nessa lição, porque são muitos versos. Por isso, nós abordaremos aqui na aula de hoje apenas 2 porções. Então, da porção verso 97 até o 104 e também do 105 até o 112. Você prestou atenção no que eu acabei de ler aqui? Veja que é um salmo que auxilia o crente a ampliar. Então, primeiro verbo, a ampliar o pensamento bíblico. Ou seja, às vezes nós olhamos para a palavra de Deus e ficamos pensando, poxa, para que eu preciso ler isso? Você já parou para pensar por que nós precisamos ler a Bíblia? Por que nós precisamos estudar a Bíblia? Talvez você olhe para a palavra de Deus, olhe para uma Bíblia desse tamanho de estudo e fique pensando, nossa, eu nunca vou conseguir ler isso aqui também. Jesus já veio. Não é porque eu leria um texto que fala sobre a vinda do Messias que já veio. É natural que essas dúvidas surjam, principalmente quando nós não temos o bom hábito do estudo bíblico. Mas o Salmo 119, ele tem então primeiramente o objetivo de nos ajudar a ampliar o pensamento bíblico. Eu olho para a palavra de Deus, após ler o Salmo 119, que é uma declaração de amor pela palavra de Deus, e penso, talvez não seja assim uma coisa tão inútil a leitura bíblica. Eu sei que é uma palavra forte, mas confessa. Só aí para você, eu não preciso saber. Eu estou falando aqui de mim também. Quanto do teu tempo você dedica para o estudo bíblico? Porque a gente demonstra o valor que nós temos para algo e quanto aquilo é precioso para nós quando nós colocamos aquilo na nossa lista de prioridade. Pensa nas pessoas que cercam o seu dia, as pessoas que estão ao seu redor. Quanto mais você ama uma pessoa, mais tempo você dedica para ela. Porque dar tempo para uma pessoa é uma forma de amar. Então, se você ama muito o seu cônjuge, você deseja passar o maior tempo possível com ele, com ela, não é verdade? Eu tô sempre querendo passar mais tempo com meu esposo, por quê? Porque eu o amo. Quero sempre estar o mais tempo possível com a minha filha, porque eu a amo. Então, tudo aquilo que a gente
ama, que a gente gosta, que a gente transforma em prioridade na nossa vida, a gente encontra um tempo para aquilo, não é verdade? Pensa só, aquilo que a gente ama e aquilo que a gente necessita. Porque alguém pode não amar a palavra de Deus, mas a gente precisa compreender que todos nós necessitamos dela. A palavra de Deus é a nossa luz, é a nossa lâmpada. Não é no sentido figurado, forçado, que o salmista está dizendo que a palavra é a luz. Ela é a luz. No mundo de trevas, no mundo em que nós estamos vivendo, a palavra de Deus, ela serve como literalmente uma luz que vai iluminar o nosso caminho, mostrando por onde nós devemos seguir. Então, voltando àquilo que eu estava falando, às vezes a gente não fala nem pensou sobre isso, né? Mas muitas vezes nós não achamos de verdade que a Bíblia é inútil, mas a gente trata ela como se ela fosse. Por quê? Porque nós não reservamos um tempo para lê-la. Nós não nos esforçamos para entendê-la, para estudá-la. E quando eu não me esforço para conhecer algo, é porque eu considero aquilo sem valor. Por que você fala menos com uma pessoa que você não tem contato, que você não conhece? Por exemplo, se você é uma pessoa que não gosta de fazer exercício físico, nem passa pela sua cabeça, poxa, não fiz exercício físico essa semana. Porque se não faz parte do seu dia a dia, você considera aquilo algo de menos valor. É o meu caso, por exemplo. Uma pessoa sedentária, preciso melhorar isso, claro, mas não passa pela minha cabeça no final do dia, nossa, eu devia ter caminhado hoje, corrido hoje, não passa. Percebe? Porque eu não tenho valores para mim ainda. Eu sei que eu preciso dar valor, mas não tem valor agora. No sentido prático, não tem, porque eu não destino tempo ainda para isso. A mesma coisa com a Bíblia. Você pode falar, não, a Bíblia é uma coisa importante. Quem diz que eu não considero importante? Jamais falarei que a Bíblia é inútil, ok. Mas de que forma você se comporta no seu dia a dia para trazer a Bíblia para o seu dia a dia? Quanto tempo você tem dedicado para estudá-la, para lê-la, para conhecê-la? Pode responder aí para você. Então, a primeira coisa que o Salmo 119 vai nos fazer é ampliar o nosso pensamento bíblico. É nos mostrar que, realmente, eu preciso ler a palavra de Deus. É nos mostrar que você está lendo um texto e falando, nossa, o que tem a ver? O que eu quero saber da mula que falou com Balaão? Como assim? Para que eu preciso saber desse texto? Aí o salmista, de forma linda, vai nos dizer, eu amo a tua lei. Aí você fala, né? Te faz pensar. Traz uma dúvida para sua mente. Isso é muito bom. Então, a primeira coisa, amplia o pensamento bíblico. Depois, aprofunda o significado dos retos princípios. Aprofunda. O Salmo 119 nos faz meditar no que a Bíblia está nos dizendo. É um salmo que nos convida a pensar. Gente, se esse salmista ama tanto essa palavra, se ele conseguiu escrever toda essa declaração de amor para a palavra, olha só, não acaba, ele continua falando 176 versos declarando todo o seu amor para a palavra de Deus. Então, deve ter algo de bom nessa palavra. Será que só eu não estou enxergando? Então, talvez o problema esteja em mim. O Salmo 119 nos traz esse desejo, nos traz esse pensamento, deixa essa dúvida para nós. Poxa, se esse salmista conseguiu escrever tudo isso aqui se declarando para a palavra, porque realmente deve ter algo de bom que só eu não estou enxergando. E nós temos mais um verbo que a lição vai nos dizer, que nos ajuda a atingir um grande nível de fervor espiritual. Porque não se engane, não existe espiritualidade, boa espiritualidade, espiritualidade bem formada. Não existe ninguém que tem uma fé bem aprofundada se não conhecer a palavra de Deus, se não estudá-la, se não dedicar todos os dias um tempo para ela. Ah, mas eu conheço alguém que é, um cristão assim autêntico e não consegue ler a Bíblia. Então ele não é um cristão autêntico. Não é. Porque nós precisamos da palavra de Deus todos os dias para que possamos crescer a nossa fé, para que possamos solidificar a nossa fé. Não adianta crescer algo que não tem base. Então a palavra de Deus ela é útil, ela é eficaz para nos ensinar, para nos acalentar. Ela é útil para iluminar o caminho que nós precisamos seguir. Todos estes conceitos de entendimento da palavra de Deus vão ficando mais claros conforme nós fazemos a leitura do Salmo 119. Vamos continuar? Segundo subtópico, né? A meditação na palavra traz sabedoria e discernimento. Os versículos 97 até o 104 formam a estrofe iniciada pela letra hebraica Mem, que é o correspondente ao M.
O verso 97, né, mostra que o salmista ama a lei de Deus e, por isso, ela é a sua meditação diária. Como eu falei, se você ama alguma coisa, então você vai vai determinar um tempo para mostrar esse amor. É porque se eu amo a lei de Deus, então eu medito nela todos os dias. Ela é a minha meditação diária porque eu a amo. Porque eu sei que eu preciso dela. Porque eu já passei do estágio de necessidade e entrei no estágio de amor. Ninguém começa a ler a Bíblia por amor. Não dá. Você não olha um dia para esse tanto de palavras e fala, nossa, estou amando. Não. Primeiro a gente lê por necessidade. E conforme você vai lendo por necessidade, você vai gostando daquilo. E aí você encontra o amor pela palavra de Deus. Então, primeiro ela tem que se tornar uma meditação todos os dias na sua vida. Depois você vai encontrar o amor por ela. É assim que funciona o desenvolvimento do amor pela palavra de Deus. Os versículos 98 ao 100 trazem a consequência dessa meditação diária, que é a sabedoria e o discernimento. Nesse sentido, nem o conhecimento dos inimigos, as lições dos melhores professores, e nem mesmo, a experiência dos idosos se comparam com a sabedoria que emerge da meditação bíblica na palavra de Deus. A lição é clara: ser perito numa atividade profissional, ter uma invejável cultura intelectual ou até mesmo envelhecer, não significa ser sábio e também não significa ser um bom discernidor dos tempos. Podemos ser peritos em alguma atividade, ser intelectualmente vigorosos, experientes na vida, mas completamente vazios dos princípios divinos que regem o nosso comportamento espiritual e moral. Só a meditação diária nos princípios eternos é capaz de nos tornar verdadeiramente sábios nesse mundo. Só é possível, né, se tornar sábio porque nós guardamos o que está na palavra. Então, sabedoria não é inteligência. Sabedoria está muito além da inteligência, porque a sabedoria é algo que vem de Deus. É algo que vem de Deus. Não existe alguém sábio aos seus próprios olhos. Ninguém é sábio porque encontrou o seu próprio conhecimento. Pode ser inteligente, mas sábio não é. Sabedoria tem a ver com o contato com o divino, tem a ver com o contato com o eterno, tem a ver com ler o texto da palavra muitas vezes ao longo da vida e entendê-lo. Tem a ver com o tempo que eu passo diante de Deus. Porque os conhecimentos que o mundo pode nos dar, qualquer um tem acesso a eles. Agora, o conhecimento que a palavra nos dá, só quem busca nela, só quem cava na palavra de Deus é que pode encontrar. E é só essas pessoas que estão dispostas a cavar na palavra de Deus e a passar tempo com o Senhor pedindo interpretação do que elas estão buscando, é que encontram sabedoria. A sabedoria é algo que a gente alcança através do relacionamento que a gente desenvolve com Deus. Quanto mais perto eu estou de Deus, mais sabedoria eu começo a alcançar. Quanto mais longe de Deus eu estou, menos sabedoria eu possuo. A sabedoria está diretamente ligada ao contato com Deus, ao conhecimento da palavra de Deus. Por isso, quem lê a palavra de Deus, quem medita nela todos os dias, alcança sabedoria, alcança discernimento. Amém? Que nós possamos alcançar sabedoria e discernimento, porque nós temos dedicado tempo para o estudo da palavra de Deus e para a memorização dos textos bíblicos. Com certeza, as pessoas que se dispõem a desfrutar da palavra de Deus, a reservar um tempo todos os dias e a estar lá com o Senhor, meditando no texto bíblico, encontrarão sabedoria e discernimento, né, ao longo da caminhada. Terceiro subtópico, a meditação na palavra traz amor pela verdade. Os versículos 101 ao 104 nos mostram que quem observa os preceitos da palavra desvia os pés do erro. Literalmente, desvia os pés do erro. Ou seja, foge da aparência do mal. Até não é assim só foge do mal. Aquilo que aparenta pecado, a gente já foge dele. Porque a sabedoria de Deus nos traz discernimento. Ela nos mostra que aquele caminho não, sabe, em algum momento, melhor não seguir por ali. Que aquela pessoa, sabe, aquela amizade, aquele colega, aquele relacionamento no trabalho, não é bom. A palavra de Deus nos traz esse discernimento. Nos ensina a viver melhor, a viver de modo que glorifique a Deus. Continuando aqui, quem observa os preceitos da palavra desvia os pés do erro e não se afasta dos justos juízos de Deus, ao ponto de deleitar a alma na palavra de Deus.
É essa experiência com a palavra que leva o crente ao perfeito entendimento da verdade e, ao mesmo tempo, o faz aborrecer os caminhos falsos. Assim, uma das consequências naturais para a vida de quem persevera em meditar diariamente na palavra de Deus é amar o que é verdadeiro e aborrecer o que é mentiroso, ilusório e passageiro. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós meditamos nela todos os dias, nós conseguimos amar mais aquilo que vem de Deus e aborrecer mais aquilo que vem da nossa carne, aquilo que é pecado. Porque no contato diário com Deus, a gente não quer aborrecê-lo. É exatamente quando você tem igual, né? Quando você tem um casamento, um relacionamento com alguém que você é muito próximo, seus pais, caso você não seja casado, casada, você ama aquela pessoa e você não quer aborrecê-la, então você faz de tudo para que ela fique feliz, para agradá-la. A mesma coisa acontece quando nós amamos a Deus. Quando nós meditamos na palavra todos os dias, né, na palavra dele, você lê um texto, você entende que Deus não se agrada daquilo e você segura aquele comportamento. Bom, Deus não se agrada da inveja, eu percebo que estou, caminhando muito perto da inveja, então eu vou me afastar porque não é a vontade de Deus. Percebe? Conhecer a palavra de Deus nos leva a amar a Deus. E conforme nós amamos a Deus, aí a gente abraça mais aquilo que Deus nos deseja para nós, o que ele aceita, o que ele diz que é bom, e a gente rejeita aquilo que é pecado e aquilo que Deus não se agrada. Tudo tem a ver com o amor. Só que a gente não ama a Deus assim do nada. Não tem um botão que a gente aperta e começa a amar a Deus. A gente só consegue amar uma pessoa quando a gente a conhece. A gente só ama o que conhece. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos a Deus automaticamente. Porque a palavra de Deus é a revelação especial de Deus para a humanidade. Ele se revelou nesta palavra. Aqui nós conhecemos o caráter de Deus. Aqui a gente conhece quem é Deus. E conforme eu vou conhecendo a Deus, eu vou ficando apaixonada e de repente eu percebo que eu estou desenvolvendo um amor que é muito maior, muito mais profundo do que a paixão. E conforme esse amor aumenta a minha capacidade de escolher o bem e de se afastar do mal, ela vai se tornando cada vez maior e melhor. É por isso que às vezes a gente olha para algumas pessoas e fala, nossa, parece que aquela pessoa nem peca. Mas é porque ela está muito perto de Deus. Então, para ela pecar é mais difícil, custa mais caro. Agora, quando a gente está longe de Deus, a gente peca com mais facilidade. Porque, não tem aquela intimidade. É igual quando você não conhece uma pessoa. É muito mais fácil você pegar e falar assim, alguém te fecha no trânsito, né? E aí você xinga aquela pessoa. É um comportamento cristão? Não é, mas a gente sabe o que acontece. Aí você xinga a pessoa até a 10ª geração dela. Se fosse uma pessoa que você conhece, você não faria isso. Porque a gente não tem mais dificuldade de ofender as pessoas que a gente ama. A mesma coisa acontece quando a gente está perto de Deus. A gente fica com mais dificuldade de pecar. Tem coisa melhor do que ter dificuldade para pecar? Não tem. O segredo é estar mais perto do nosso Senhor. Segundo tópico, a palavra ilumina o caminho do justo. A palavra de Deus como direção para a vida, o nosso primeiro subtópico. Os versículos do 105 ao 112 formam a estrofe iniciada pela letra hebraica Nun, que é correspondente à nossa letra N. O primeiro verso diz que a palavra de Deus é como lâmpada para os nossos pés. A imagem da luz nesse versículo, como em outros, nos traz a ideia de direção de Deus para caminhar na vida. Essa luz na vida de quem busca na palavra de Deus o fundamento de tudo é como a luz do alvorecer que brilha cada vez mais até clarear o dia. É da palavra de Deus que nós precisamos diante da infinidade de atuais filosofias e ideologias que, no lugar de estimularem o melhor de nós, despertam os mais violentos vícios da nossa alma. Nós vivemos em uma sociedade corrompida. Cada dia surgem mais ideologias, surgem mais vãs filosofias, baseadas única e exclusivamente no homem, centradas no humanismo. E nós só conseguimos sobreviver ao desejo de nos transformar que essas ideologias têm quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós meditamos nela, quando a palavra de Deus é para nós como uma luz que ilumina o nosso caminho. Então, quando eu ouço alguém proferir um texto, uma palavra, ler alguma coisa que, condiz com uma filosofia que não agrada a Deus, você fica, opa, a gente já fica desperto, sabe? Parece que liga uma coisinha dentro da gente por causa da palavra de Deus. E as vãs filosofias, elas nunca se apresentam assim, pá, eu sou isso aqui. Elas sempre se apresentam assim, de forma sutil. Não é ruim. Feminismo, por exemplo, vem embalado
num pacotinho de presente, como se fosse assim, é o direito das mulheres. Só que aí quando você começa a ouvir, e aí você conhece a palavra de Deus, você começa a perceber o choque. Sabe, não se sujeitar a ninguém. Choque com a palavra de Deus. Não sejais dependentes, né, de ninguém. Mulheres, sejam independentes. Aí você falou, opa, isso está se chocando com os princípios que eu conheço. Então, conhecer a palavra de Deus é muito eficaz no combate às vãs filosofias e às ideologias que se levantam todos os dias. Em todos os tempos elas existiram, mas nos nossos dias elas têm o objetivo de atingir frontalmente a nossa identidade, aquilo que nós somos. Porque aquilo que nós somos é o tudo da nossa vida. Sabe, eu sou cristã. Quando eu digo que eu sou cristã, toda a minha vida é pautada pelo cristianismo. Agora, se eu digo eu sou cristã e feminista, choque. Tá errado. Não tem como a minha vida estar dividida para dois senhores. Só é possível servir a um Senhor. Então, quando eu me lembro que a palavra de Deus me diz que eu só posso servir a um Senhor, eu falo, opa, vamos averiguar isso aqui. Percebe porque a palavra de Deus é comparada à luz, à lâmpada que ilumina o nosso caminho? Alguém que não tem a palavra de Deus, que não pode se voltar para ela, não sabe disso. Acha que pode servir a muitos senhores. A nossa geração diz, você pode ser o que você quiser, fazer o que você quiser, e a gente não pode fazer o que quiser e ser o que quiser. Quem nos ensina isso melhor do que ninguém? A palavra de Deus. Conhecê-la é um antídoto para conseguir sobreviver no mundo em que nós estamos e continuar cristão, continuar fiel a Deus. É preciso conhecer a palavra de Deus. Olha só o que o finalzinho aqui do primeiro subtópico, né, vai nos dizer. A palavra de Deus, né, ela trata os nossos vícios e nos estimula a desenvolver as virtudes do Espírito, que são remédios para as doenças da alma. Permitamos que a palavra de Deus nos dirija para as virtudes do Espírito e, ao mesmo tempo, que ela se instale em nossa alma, que ela instale, né, em nossa alma o desprezo pelos vícios e instintos pecaminosos. Só a palavra de Deus é capaz de despertar em nós o desejo por aquilo que provém do Espírito e o aborrecimento por aquilo que provém da nossa carne. Segundo subtópico, comprometido com os retos juízos da palavra de Deus. Ter a palavra de Deus como luz nos estimula a nos comprometer com ela. Por isso, o salmista jura cumprir o seguinte e guardar os juízos da palavra de Deus. Ora, quem tem o privilégio de guardar a palavra de Deus sabe que, letra A, no momento da aflição pode ser vivificado por ela. Letra B, que a vida piedosa tende a ser mais intensa. Letra C, que no momento do perigo, ainda assim, não se esquece da verdade. Letra D, que diante das armadilhas do inimigo, não se desvia dos preceitos da palavra. Quem guarda a palavra de Deus se compromete e se entusiasma com isso, a viver na contramão de todos e quaisquer valores que são contrários à palavra de Deus. Qual tem sido o seu comprometimento para com os retos juízos da palavra de Deus? É uma pergunta para nós, professores da classe de jovens, e para os nossos jovens. Será que os nossos jovens têm se comprometido com os retos juízos da palavra de Deus? Será que nós temos conseguido fazer um checklist daquilo que eu creio, daquilo que eu dedico o meu tempo? Sabe, olhar e falar, nossa, eu estou falando algumas coisas, verbalizando, será que isso condiz com a palavra de Deus? Às vezes eu ouço uns jovens falando algumas coisas a respeito de casamento, de ter filhos, e me assusta, porque não condiz com o que a palavra de Deus ensina. Quando nós assumimos o compromisso de sermos cristãos, quando a gente aceita Jesus, toda a nossa vida deve ser transformada. Então a forma com que eu olho para o meu próximo, ela muda. A forma com que eu penso sobre casamento muda. A forma como eu penso sobre filhos muda. A forma como eu penso sobre vida eterna muda completamente. O cristianismo não pode ser um complemento na nossa vida. Sabe, o cristianismo não tem a ver com onde eu vou ao final de semana. O cristianismo tem a ver com de que forma eu penso, de que forma eu me coloco no mundo, de que forma eu ajo, de que forma eu reajo, de que forma eu falo, de que forma eu posto nas redes sociais. O cristianismo transforma tudo na nossa vida. Não é uma parte de nós.
Não é um pedacinho da gente que o cristianismo transforma. Não, não, não. É tudo. Tudo. Inclusive o meu comprometimento. Cristãos possuem mais facilidade em se comprometer com a palavra de Deus, porque eles estão comprometidos com essa fé. Comprometimento significa: alguém não gostou da minha fé? Não posso fazer nada. Alguém me ameaçou por conta da minha fé? Essa é a minha fé, no que eu creio. Comprometimento significa: eu estou disposta a abrir mão de qualquer coisa pela minha fé, até mesmo da minha vida. Nós, cristãos brasileiros, aqui do lado ocidental do mundo, não somos confrontados a perder a nossa vida, no sentido literal, né? Ter que morrer por conta da nossa fé. Só que a gente perde a nossa vida em outras circunstâncias. A gente perde na faculdade respeito. As pessoas perdem o respeito por nós. Nós nos transformamos, né, em motivo de chacota, porque cremos. Então a gente perde muita coisa por conta do cristianismo. Mas comprometimento significa isso. Eu estou disposto a abrir mão de qualquer coisa que seja por conta da minha fé. Você está disposto a abrir mão até mesmo da sua vida, de forma literal, por conta da sua fé? Seu comprometimento para com Deus e para com a palavra dele vai até onde? Que nós possamos refletir a respeito disso, porque é algo muito sério. Continuando, guardando a palavra como legado recebido. O salmista reconhece que o testemunho que se encontra na palavra de Deus foi recebido como legado de seus pais. E esse é um texto muito bonito, eu até quero ler aqui com vocês. É o verso 112 do Salmo 119, que vai dizer o seguinte: inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até o fim. E a lição, ela nos faz uma conexão com Deuteronômio 6, 1, 4 ao 9, que é o Shema, que é onde Deus diz: ouve, ó Israel, e o Senhor estimula ali um pacto, estimula não, né? E o Senhor institui um pacto com o povo de Israel, onde ele vai dizer: vocês, pais, guardarão a minha palavra no coração de vocês, e delas, das minhas palavras, vocês falarão todos os dias para os seus filhos. Todos os dias, andando pelo caminho, ao levantar, ao se deitar, em todos os momentos vocês vão falar. E vocês vão inculcarás, o texto bíblico diz. A impressão que dá é abrir a cabeça da criança e colocar lá dentro as palavras de Deus. Sabe por quê? Para que, quando ele se transformar em um adulto, ele seja capaz de dizer como o salmista: inclinei o meu coração a guardar os teus mandamentos, aleluias, para sempre, até o fim. É tão sério falar isso aqui, porque o cristianismo muda tudo na nossa vida. Nós vivemos em uma geração onde nós estamos ouvindo cada vez mais pregações que nos dizem que a sua igreja tem que te aceitar do jeito que você é. Como se o problema fosse a igreja. Como se o nosso parâmetro de fé fosse a nossa igreja. E não é. Nosso parâmetro de fé é Cristo. É a palavra dele. A minha igreja pode dizer: entra, do jeitinho que você quiser. E o céu? Será que Cristo vai me dizer, quando eu chegar naquele dia, entra do jeito que você quiser? Será que Cristo se agrada de quem nós somos? Guardar os juízos de Deus significa que eu escolho viver o que a palavra de Deus diz: viva. E eu abomino, eu aborreço, eu deixo de lado aquilo que a palavra de Deus diz: não faça. Não tem a ver com o meu pastor, com a igreja que eu estou. Tem a ver com algo muito mais sério, com algo que é eterno. A palavra. Cristo. Nossa fidelidade, nosso comprometimento, aquilo que a gente guarda no nosso coração, deve estar diretamente ligado com o que a palavra de Deus nos diz, com o que o Senhor Jesus deseja para as nossas vidas. Amém? Que você possa guardar as palavras do Senhor no seu coração. E se você, como eu, né, já tiver filhos, que este texto, o verso 112 do Salmo 119, assim como o Shema, Deuteronômio 6, possa falar ao seu coração de maneira especial. Porque como professores nós temos uma responsabilidade, mas como pais, a nossa responsabilidade é muito maior.
porque nós precisamos inculcar na mente dos nossos filhos a palavra de Deus, mesmo em um mundo de trevas. O desejo de Deus é que nós sejamos capazes de guardar a palavra dele no nosso coração, para que a gente não venha a errar, a pecar contra ele. Amém? Vamos agora para o nosso terceiro tópico, a Bíblia como ponto de referência para os desafios atuais. Primeiro subtópico, a Bíblia como base da trajetória de vida. Ao estudarmos o Salmo 119, percebemos que ele é um louvor a Deus pela existência da sua palavra. Essa palavra se encontra ao alcance de suas mãos por meio da Bíblia. Esta é a revelação especial de Deus para a humanidade. Ela é a revelação especial porque fala da história da redenção em que Jesus Cristo é o centro de toda essa história. Assim, a Bíblia é a base da trajetória de nossa vida porque ela nos revela Cristo e todos os seus ensinamentos necessários para a vida. Por isso, a palavra de Deus perpassa os lugares mais escondidos dentro de nós. Portanto, a Bíblia nos ensina a viver e também nos prepara para morrer, pois um dia prestaremos conta de tudo o que fizemos neste mundo. A Bíblia é maravilhosa. Numa aula em que nós estamos falando do Salmo 119, nós temos 176 versos de declaração de amor pela Bíblia. Nos faltam adjetivos para dar a palavra de Deus, mas ela é maravilhosa. Se você já me segue lá no Instagram, tá aqui em cima, caso você não me siga, por favor, me siga lá. Você sabe que eu falo bastante da palavra de Deus. Porque a maior transformação da minha vida, ela acontece quando eu encontro a palavra de Deus. Eu li a Bíblia algumas vezes quando criança. A primeira vez que eu completei a Bíblia no ano em que eu fiz 8 anos de idade, a primeira leitura que eu fiz. Porque eu cresci numa casa que me ensinou a amar a palavra de Deus. Mas até lá eu ainda não tinha um relacionamento com Deus da palavra. Eu li a Bíblia, mas no sentido apegado às histórias mesmo, né? As crianças ficam encantadas com as histórias que a Bíblia tem a nos oferecer. São muitos heróis que a Bíblia nos traz. São várias histórias que soam como ficção e a criança fica encantada com esse mundo que, né, de abrir mar vermelho, de derrubar gigante, de a pessoa que está dentro da boca do peixe. Tem muita coisa que faz brilhar, né, os olhos das crianças. E eu não fui uma criança diferente. Mas o dia que eu mergulhei nessa palavra e eu permiti que ela ditasse os rumos e os padrões da minha vida, aí a minha vida mudou de verdade. É por isso que quando eu falo, e se você me segue lá no Instagram, você vai me ver sempre falando de devocional, de estudo bíblico, é porque eu posso dizer por mim, transforma vidas, muda completamente. Ninguém que se dedica a mergulhar na palavra de Deus, a estudar essa palavra, sai igual. Eu não saí. Eu sou uma pessoa completamente diferente, desde que eu permiti que a Bíblia guiasse a minha vida. Vamos continuar? Segundo subtópico, a Bíblia como obstáculo às escolhas erradas. O Salmo 119 nos ajuda a perceber a Bíblia como base para a trajetória da vida. Ela também nos auxilia a compreender que, consequentemente, a Bíblia é um obstáculo às escolhas erradas. Ora, como ela alcança a nossa mente, nos ajudando a pensar a verdade, a amar a verdade e a praticar a verdade, a Bíblia se torna um antídoto contra as escolhas erradas. Quando pensamos, amamos e praticamos os valores da Bíblia, não há espaço para os valores secularizados. Por isso, diante de uma cultura secularizada, como é que nós estamos inseridos? Como é que nós fazemos parte? Nós precisamos ler a palavra de Deus para que a gente não venha a tomar decisões, a abraçar valores que estão desprovidos do ensino bíblico. Nós precisamos da palavra de Deus primeiro para reconhecer o que não é um valor cristão, o que não é um valor eterno. E depois, para que a gente consiga forças para não abraçar esses valores. Nós somos convidados todos os dias a abraçar valores que são meramente terrenos, que não nos levam para melhor, que não nos fazem melhores. Mas a palavra de Deus, ela nos estimula a desenvolver uma moral que não é boa só para essa vida, mas que nos prepara para a vida eterna, para a vida com Deus, para a vida que nós passaremos toda a eternidade ao lado de Cristo, amando mais ainda a Cristo. É por isso que existe algo muito sério que a gente precisa pensar. Se a gente não consegue dedicar meia hora do nosso dia para a palavra de Deus, para as coisas de Deus, para estar com Ele, para a oração, o que a gente vai fazer no céu? Imagina passar uma eternidade com Deus. Gente, a eternidade é para sempre. É um tempo
que não é possível de ser calculado. Por isso a gente fala eternidade. Não vai ter fim. É para sempre, com Deus. Se eu não consigo passar meia hora lendo o que ele diz para eu ler, o que ele diz que é bom que eu leia, se eu não consigo passar meia hora orando, o que eu vou fazer no céu? Para ficar para sempre com Cristo. Ouvindo ele, falando com ele, adorando a ele. Sério, não é? É muito sério. Terceiro e último subtópico, a Bíblia como fundamento sólido. O Salmo 119 também nos ajuda a perceber a Bíblia como um farol que ilumina os tempos escuros. Sociólogos já descreveram este tempo como um período líquido, em que não há valores sólidos, em que a superficialidade predomina na vida de muitos jovens. Suas esperanças e sentido de vida se desmancham com facilidade. Entretanto, a palavra de Deus é como uma rocha que traz fundamento a uma casa. Por isso, a Bíblia tem o poder de trazer lucidez e equilíbrio ao ser humano que perdeu a esperança. Nela, na palavra de Deus, nós encontramos o sentido da nossa existência e nós somos encorajados a viver de acordo com esse sentido, de uma maneira divinamente coerente com o que Deus nos vocacionou a ser. Eu sei que o mundo, nos dias em que nós estamos vivendo, diz: você pode ser o que você quiser. Inclusive, você pode ir contra o seu sexo biológico. Você nasceu XX ou XY, você pode mudar. Você pode ser outra coisa. Família não tem que ser o que a Bíblia diz desde o Éden. Né? Um casal e umas criancinhas. Não. Família é o que a gente quiser. Família é onde houver amor. Todas essas frases que vêm embaladas, né, em tintinha vermelha, pintadas, reluzentes, com luzinhas piscando, que tentam moldar quem nós somos, vão contra a palavra de Deus. Como a lição nos diz, nós precisamos viver uma vida coerente àquilo com que Cristo nos vocacionou a ser. Deus nos fez, Deus nos escolheu, Deus nos conheceu antes que nós fôssemos formados no ventre de nossa mãe. Então, o momento em que nós nascemos, o sexo biológico com que nós nascemos, a cor de pele que nós temos, a personalidade que nós temos, tudo isso foi dado para nós por Deus. E é por isso que a palavra de Deus deve ser o maior comprometimento da nossa vida e deve servir como fundamento, como base da nossa existência, porque através dela eu entendo primeiro quem eu sou, de onde eu vim, quem eu devo ser e para onde eu devo ir. A palavra nos ensina tudo isso. Todas as respostas existenciais, né, as perguntas, na verdade, existenciais que o ser humano possui, sabe, todas essas perguntas que o ser humano está buscando responder, a palavra de Deus já nos responde. Basta que você a leia, que você estimule, determine um tempo estipule, na verdade, né? 1, 2, 3. Basta que você estipule um tempo, um horário, todos os dias, para você se dedicar a ela. Todos os dias. Não deixe que um dia se encerre sem que você tenha passado pelo menos alguns minutinhos meditando nessa palavra, dando a Deus a importância máxima na sua vida. Professor, penúltima aula da nossa revista, quase se encerrando o nosso trimestre, e nós temos a oportunidade de ministrar essa aula tão rica. No momento em que nós vivemos, no mundo em que nós estamos, falar da palavra de Deus chega a soar como algo careta. E é por isso que o Senhor confiou a nós a missão de, no próximo domingo, fazer menção da palavra dele e ensinar os nossos jovens que existe um caminho pelo qual nós podemos trilhar para encontrar o amor pela palavra de Deus. E neste caminho nós encontraremos a vida que o Senhor nos vocacionou a ter. E com certeza nós finalizaremos a nossa vida depois de meditar muitos e muitos anos na palavra de Deus, como um justo finaliza a sua vida. Talvez com a morte, ou talvez num arrebatamento. Fato é que meditar na palavra de Deus e viver a vida que a Bíblia nos ensina a viver vale muito a pena. Nós não sabemos se o escritor do Salmo 119 foi Esdras,
mas dizem que foi. Existem algumas correntes de estudo teológicos, históricos, que atribuem este salmo a Esdras. E veja como é maravilhoso que justamente Esdras, num período de retornar para Jerusalém, de reerguer Jerusalém, estivesse ensinando o povo que a melhor forma de recomeçar as suas vidas era amando a palavra de Deus e meditando nela todos os dias. Professor, que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo te alcance, que a sua aula seja conduzida pelo Espírito Santo, que você esteja em espírito de oração e que ao final dessa aula nós tenhamos jovens convictos de que dedicar um tempo para a palavra de Deus é a melhor escolha que eles podem fazer para esses dias. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado por ter chegado até aqui e até a próxima aula.